Opa, meus queridos, beleza? Tudo certo? Aqui quem fala é o Cris e hoje eu vou explicar para vocês de maneira rápida e simples tudo sobre o mercado cripto em menos de 15 minutos. Vem comigo. Bom, primeiramente me apresentando, eu me chamo Christian Herrera, eu estou no mercado de criptomoedas desde 2021, então já fazem mais de 4 anos que eu invisto nesse mercado. Hoje eu tenho mais de 85% do meu patrimônio total no mercado de criptomoedas e assim planejo continuar ou até aumentar mais a mão nos próximos anos. Basicamente, por que já passou da hora de começar? Bom, eu vejo muito, né, quando eu comecei lá em 2021, se eu falava sobre Bitcoin para uma pessoa aleatória, a pessoa achava que eu era um alienígena, né? O que é isso que você está falando? Criptomoeda, Bitcoin, não fazia sentido para absolutamente ninguém. Hoje em dia o cenário já é diferente, a gente já vê várias notícias sobre Bitcoin. Se você pega aí uma pessoa de 30, 40 anos e fala se ela já ouviu falar de Bitcoin, a resposta provavelmente vai ser sim. Então eu vejo que tá cada vez mais tarde demais para começar, digamos assim. Não dá mais para perder tempo, já passou da hora de você começar. E na aula de hoje eu vou te dizer aqui, né, o que é o Bitcoin, o que é descentralização e quais são os primeiros passos para você começar ainda hoje no mercado cripto. Você vai sair dessa aula aqui já sendo capaz de comprar suas primeiras criptomoedas. E detalhe, eu vou te trazer aqui nesse vídeo em 15 minutos todo o meu conhecimento de 4 anos de mercado compactado. Então fica comigo e vamos lá. O que é descentralização, né? Eu já começo aqui trazendo o tema principal das criptomoedas. O mercado cripto é um mercado descentralizado. O que isso significa? Antes o dinheiro ele era controlado por bancos e governos. Ainda é, né? Boa parte do dinheiro ainda é controlado por bancos e governos. Que é basicamente esse desenho aqui, ó. É o banco no meio e as pessoas ao redor. Ou seja, se eu tenho dinheiro e eu quero mandar para um amigo, eu preciso do banco. Se o banco não estiver funcionando, o aplicativo fora do ar, eu não consigo mandar dinheiro para o meu amigo. Eu não tenho poder sobre o meu próprio dinheiro. Eu não consigo fazer uma movimentação, fazer um Pix, por exemplo, uma transferência para um amigo meu sem o banco. Sem o banco, essa transação ela não acontece. E o que é o mercado cripto, né? O que é a descentralização do mercado cripto? É isso aqui, pessoal. Basicamente, você não precisa de ninguém, de nada, de nenhum órgão, nenhuma instituição centralizando a operação. A transferência ela pode acontecer independentemente de existir um órgão central, regulador, qualquer coisa aqui no meio. As pessoas transferem e transacionam entre si, independente da existência de algo central, como um banco ou um governo. É basicamente assim que funciona desde que o Bitcoin existe. Com o Bitcoin, você é dono do seu dinheiro. Parece até engraçado, né? Você é dono do seu próprio dinheiro. Como se no banco você não fosse, mas na verdade você não é. Existe uma pesquisa que diz que se 40%, se eu não me engano, das pessoas quisessem sacar o seu dinheiro do banco, não ia ter dinheiro para pagar todo mundo. Então é bem curioso, né, quando a gente para analisar esse tipo de coisa. No sistema financeiro tradicional, a gente não é dono do nosso próprio dinheiro. A gente depende do banco para transacionar o nosso dinheiro. Se o banco falar que não, se o banco estiver fora do ar, você não manda o seu dinheiro para quem você quer. Ou seja, você não é dono dele, você não tem poder sobre ele. Mas com o Bitcoin isso muda, porque aqui sim você é dono do seu próprio dinheiro. E ninguém, absolutamente ninguém, pode congelar, bloquear ou tomar o seu dinheiro de você. O que isso significa, né? Se por algum motivo você estiver devendo para o banco e você tem Bitcoins, o seu dinheiro que está no Bitcoin ele está salvo. O banco ele não consegue de forma alguma encostar no seu Bitcoin, porque ele é de fato o seu. Agora, vai você receber um Pix naquela sua conta bancária que está com o saldo negativo. O banco vai morder o seu dinheiro na hora, ele não vai nem te perguntar se ele pode ou não. O seu dinheiro ele basicamente nem é seu, ele é do banco. Hoje em dia isso não dá para ser aceitável mais porque nós temos um mercado descentralizado que permite que a gente não fique dependendo de bancos. E aí, como que isso tudo começou? Foi com o Bitcoin. Ele foi o início de tudo. Ele é o primeiro dinheiro digital descentralizado. E uma coisa que é legal do Bitcoin é que ele é escasso. Muitos o chamam de o ouro digital, justamente pelo fato de que ele é deflacionário, tendo apenas 21 milhões de unidades de Bitcoin que vão existir. Diferentemente do dinheiro tradicional, dinheiro fiduciário real, dólar, que o governo controla a emissão. Se o governo simplesmente decidir, ele pode sair imprimindo real. E aí, dessa maneira, o seu real vale menos, porque tem mais real em circulação. E o seu poder de compra ele diminui. Você precisa de mais reais para comprar uma coisa que você comprava com menos reais antigamente. E é assim que funciona. Esse é o fenômeno da inflação. Já no Bitcoin acontece o oposto, a deflação. Pelo fato dele ser escasso, apenas 21 milhões de unidades que existirão.
e a demanda dele ser constantemente maior. Cada vez tem mais gente querendo comprar bitcoins, empresas, governos, e a demanda não para de aumentar. 21 milhões de unidades é o que teremos disponível. No mundo temos atualmente cerca de 8 bilhões de pessoas. Sendo assim, não tem um bitcoin para todo mundo. Não tem 0,1 bitcoin para todo mundo. Então, pessoal, aqui a gente está vendo o ouro da geração, basicamente. Bom, agora que você entendeu como que funciona o Bitcoin, como que é a descentralização, como tudo isso parece incrível, não é mesmo? Você deve estar se perguntando, tá, e como que eu começo? Como que eu compro aí meu primeiro Bitcoin? Como que eu começo a colocar dinheiro no mercado de criptomoedas? Bom, você vai precisar da porta de entrada. A porta de entrada para o mercado cripto hoje mais fácil são as corretoras. As corretoras vão conectar os seus reais em criptomoedas. Eu coloquei aqui algumas corretoras, Bybit, Binance, Gate.io, Maxi, são algumas corretoras famosas. O link para você criar conta em qualquer uma delas vai estar aqui na descrição, beleza? A corretora é boa porque ela é fácil de depositar, comprar, vender, negociar suas moedas. E ela é o primeiro passo antes de você avançar para o DeFi. O DeFi eu vou falar ainda mais sobre ele aqui na aula, mas é basicamente como se a corretora fosse a porta de entrada e o mercado cripto de fato fosse o DeFi. É lá no DeFi que as oportunidades de fato aparecem, é lá no DeFi que o dinheiro transborda para todos os lados, é lá no DeFi que a sua vida pode de fato mudar com o mercado de criptomoedas, assim como a minha mudou. Então, depois que você criar a sua conta em uma corretora confiável, você vai precisar, cadastrar ali alguns dados, vai precisar colocar seu nome, CPF, vai precisar fazer validação facial, que é o KYC, enviar alguns documentos. E depois que você tiver feito todo esse processo de criação de contas, que é bem rápido, normalmente você faz em alguns minutos, você vai precisar depositar reais para comprar suas primeiras criptomoedas. Mas como que você vai comprar essas criptomoedas lá na corretora? Algumas criptomoedas maiores você até consegue comprar com real, mas para a grande maioria você vai precisar de dólar. E nesse momento que entram as stablecoins, que são criptomoedas que mantêm a paridade de 1 para 1 com o dólar. Ou seja, uma stablecoin tem que valer $1. E aí existem algumas empresas aí que estão por trás dessas stablecoins para manter esse valor constantemente. Então, temos aí as duas maiores, que são Tether, o USDT, e o USDC, que é o dólar da Curve. Eu não vou entrar muito em detalhes aqui sobre stablecoins, porque não é o intuito dessa aula, mas basicamente as duas são boas, as duas são confiáveis, elas têm alguns pontos positivos e outros negativos ali, mas as duas são muito boas, tá? Então você precisa apenas escolher uma delas, o USDT ou o USDC, e converter os seus reais para uma delas, porque você aí sim de fato terá dólares criptonizados, digamos assim. Vão ser os seus dólares no mercado de criptomoedas, e com eles você consegue comprar suas primeiras criptomoedas de verdade. E aí qual você deve comprar, né? Você deve estar se perguntando. Bom, isso aí você vai precisar pesquisar, vai precisar fazer análise de investidor para ver o que está aí dentro do seu apetite ao risco, beleza? Mas eu acho que vale a pena eu indicar 3 criptomoedas aqui que acredito que elas não podem faltar na carteira de um investidor de criptomoeda, tá? São elas Bitcoin, Ethereum e Solana. Elas são gigantes, são uma das 3 maiores moedas aí atuais. Elas estão presentes nas maiores narrativas do mercado. Sempre que o mercado sobe, elas sobem junto com ele. Então, é interessante que você tenha pelo menos uma parte da sua carteira nessas 3 moedas. Bom, agora que você já tem a sua conta na corretora, que você já comprou as suas primeiras criptomoedas, que você já sabe tudo sobre Bitcoin e descentralização, eu vou te mostrar o ouro. Chegou o momento da aula, que se você chegou até aqui, você vai desbloquear e você vai perceber como esse mercado ele é incrível. Chegamos aqui no prisma do DeFi. Por que prisma, Cris? Bom, basicamente, aqui na entrada é você entrando no mercado cripto pela corretora. Aí você chegou no mercado cripto. E aí você saiu da corretora. E aí, basicamente, é um prisma de oportunidades. Várias oportunidades. Na corretora, você tá ali, ó, num único caminho. Como se você só tivesse aquela opção. Você saiu da corretora, aparecem milhares de oportunidades para você fazer dinheiro. Para você, de fato, mudar de vida e ter a sua descentralização completa. Então, vamos lá. O que é DeFi, né? DeFi significa Decentralized Finance, ou em português seria como finanças descentralizadas. Então, fora da corretora você encontra o DeFi. E é lá que, de fato, o mercado cripto reside. É como eu falei anteriormente. A corretora é a porta de entrada para o mercado de criptomoedas, mas o mercado em si, ele é DeFi puro. Então, se você já começou em criptomoedas, mas você não está no DeFi, você não está em criptomoedas para valer. É como se você tivesse na sua TV. Você tem a TV por assinatura, que você vai ter 500 canais, e você tem a TV aberta, que você só tem ali 20 canais. A corretora é tipo uma TV aberta. Você tá vendo TV, mas você só tem aqueles canais
mais sem graça, que não tem muita coisa, tem pouca variedade, poucas opções, aí você pega e paga uma TV por assinatura e aí você passa a ter 500 canais, diversas opções, você nem consegue assistir tanto canal de tanta opção que tem. É mais ou menos a mesma coisa. O mercado cripto na corretora e o mercado cripto fora da corretora. O que é DeFi, né? Vou te dar alguns exemplos do que dá pra fazer em DeFi. Você consegue fazer o que a gente chama de lend e borrow, que é basicamente emprestar e tomar emprestado dentro do mercado cripto. Sabe quando você pega um empréstimo no banco, você paga uma taxa de juros insana? Você pode fazer isso no mercado cripto pagando uma taxa de juros muito menor mesmo, tipo 6% ao ano, 5% ao ano em alguns casos, então é tipo muito melhor do que o mercado tradicional. A gente também tem staking e renda passiva, que você vai basicamente segurar uma moeda, travar ela ali e vai ganhar rendimentos todo dia sobre aquele valor que você congelou. A gente tem também pools de liquidez, que você vai emprestar o seu dinheiro para outras pessoas e você vai ganhar taxas por isso. Temos também airdrops, que é basicamente você interagir com algum protocolo de cripto e você vai receber uma recompensa. Você vai basicamente ser pago por estar em DeFi. É absurdo isso. Para quem não tá no mercado cripto, isso parece algo de outro mundo. E é muito impressionante porque, olha, antes de entrar no mercado cripto eu era da B3, né? Eu fiquei 2 anos investindo em bolsa de valores brasileira. E, cara, de todos os mercados que eu já participei, já mexi com day trade também, em mercado futuros. E, cara, o mercado cripto, ele é avassalador quando o assunto são oportunidades por dia. É todo dia um protocolo novo, todo dia um projeto novo, todo dia uma coisa nova aparecendo para despejar dinheiro no mercado. E se você tá dentro disso aqui, você consegue pegar essas oportunidades e alavancar o seu patrimônio de forma estratosférica. Há 4 anos atrás eu era CLT, e se não fosse o mercado cripto, eu jamais teria a vida que eu tenho hoje. Então assim, só começa logo, pelo amor de Deus. Começa no mercado cripto pra ontem, cara. E por que o DeFi ele é tão importante? Além de todas as oportunidades que ele te traz, que eu já falei, né? Ele tem um mundo de oportunidades em constante expansão. O DeFi ele é liberdade financeira real, porque você tem de fato o controle das suas criptomoedas. Enquanto suas criptos estão na corretora, você ainda corre o risco ali da corretora falir, da corretora por algum motivo travar o seu saque. Se você tem um Bitcoin, mas você tem um Bitcoin na corretora, você não tem um Bitcoin. Se a corretora quiser travar o seu saque, ela pode, e o seu Bitcoin fica travado e você não tem mais ele. Se a corretora falir, eu já vi corretora falindo nos últimos anos, você vai precisar, nossa senhora, de um bom advogado, muita burocracia para rever o seu dinheiro que estava lá. Então, no DeFi, você tira a sua grana da corretora e você passa a ser, de fato, o dono do seu próprio dinheiro. Você que passa a ter o controle do seu dinheiro, não um banco, não uma corretora, não um governo. Você. Então, é por isso. DeFi é liberdade financeira real, DeFi é necessário, DeFi é importante. A melhor maneira de você rentabilizar em cripto é em DeFi. Se você está só em corretora, você está provavelmente pagando taxas exorbitantes, você está deixando de ganhar muito dinheiro. Na corretora tem umas opções, né, de você rentabilizar suas criptos também, mas normalmente a corretora pega as suas criptos, coloca em DeFi. Aí o DeFi tá pagando 5, ela oferece 4 para você, e esse 1% de diferença é o lucro da corretora. Então assim, se você ainda tá só nas corretoras, você tá no mercado cripto da maneira errada. Agora, fica um convite especial aqui para vocês darem o próximo passo com o Elite Cripto. O Elite Cripto nada mais é do que a minha mentoria completa sobre o mercado de criptomoedas, que você paga um valor simbólico uma única vez e você tem acesso vitalício comigo nesse mercado. E ao que você tem acesso, né? Suporte direto comigo para tirar suas dúvidas. Além disso, você vai ter um curso completo, do zero ao avançado, com basicamente tudo que eu vivi explicado em aulas gravadas, né? Tudo que eu vivi nesses últimos 4 anos vai estar lá para você. Aqui nesse vídeo eu compactei todo esse conteúdo em 15 minutos para ficar o mais direto e simples para vocês entenderem. Lá no Elite Cripto você tem todo o conteúdo com horas, conteúdo denso para vocês entenderem tintim por tintim de como que o mercado funciona, passo a passo em vídeo, clique no clique, tudo que você precisa para sair desde o absoluto zero até se tornar um investidor cripto avançado que sabe fazer todas as funcionalidades existentes no DeFi. E se você trabalha, se você estuda, se você não tem muito tempo livre, não tem problema, porque todas essas aulas elas ficam gravadas para você aprender no seu ritmo. Além de tudo isso que eu já te falei, você também vai ter um Telegram para você fazer o networking com as outras pessoas, os outros mentorados que estão no Elite Cripto. Lá no Telegram também eu posto várias novidades sobre o mercado cripto e sempre que tem atualização de aulas novas e tudo mais, eu aviso lá no Telegram, beleza? Então, se fosse você, eu não perdia mais tempo, já clicava aqui no primeiro link da descrição da aula e garantia o seu acesso ao Elite Cripto, a melhor mentoria do zero ao avançado no mercado cripto em DeFi que nós temos hoje em dia. E é isso, eu espero de verdade que vocês tenham gostado da aula, que eu tenha conseguido acessar algo em vocês que tenha feito vocês terem mais vontade de aprender sobre o mercado de criptomoedas, e eu vejo vocês numa próxima. Fui!